Alguma vez já passou pela sua cabeça o que acontece dentro da mente de um atleta de elite, bem no auge da performance? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na ciência por trás do cérebro desses atletas, um cérebro que parece ter sido, de certa forma, reprogramado para o sucesso. Então, vamos direto ao ponto. Quando a gente vê um jogador de futebol fazendo uma jogada genial, parece quase mágica, né? Mas o que será que torna o cérebro dele tão diferente? É algo que já nasceu com ele ou foi construído ao longo do tempo? Essa é a grande questão. É a natureza ou é o treinamento? Um dom genético ou resultado de milhares e milhares de horas de dedicação? Bem, um estudo bem recente decidiu ir a fundo para descobrir exatamente isso. E para tentar resolver esse mistério, os cientistas levaram os atletas para o laboratório. A ideia era olhar diretamente para a estrutura do cérebro em busca de respostas, nos dando uma espiada, por assim dizer, dentro do scanner. O estudo basicamente comparou dois grupos bem diferentes. De um lado, 31 jogadores de futebol profissionais, com uma média de 9 anos de carreira e treinando quase 10 horas por semana. Do outro, 30 pessoas que não tinham histórico nenhum de treino profissional. A diferença de experiência aqui é absurda. Para fazer essa análise, os pesquisadores usaram ressonância magnética de altíssima resolução, sabe? Com isso, eles criaram mapas super detalhados do cérebro de todo mundo. Eles não estavam olhando só o tamanho, mas a estrutura, a espessura e, o mais importante, como as diferentes partes do cérebro se conectavam entre si. E o que eles descobriram? Bom, os resultados foram simplesmente fascinantes. A investigação revelou 3 diferenças físicas bem claras e mensuráveis nos cérebros dos atletas. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira descoberta já é de cair o queixo. Os atletas tinham mais massa cinzenta e um córtex mais grosso em áreas ligadas ao processamento visual. O que isso significa? Pensa só. É como ter mais poder de fogo neural justamente na parte do cérebro que precisa acompanhar a bola, os outros jogadores, o campo todo, tudo ao mesmo tempo. Agora, a segunda descoberta parece ir contra a intuição. Os atletas tinham sulcos, ou seja, as dobrinhas do cérebro, mais rasos na área de controle motor. Em vez de quanto maior, melhor, isso na verdade sugere um refinamento. Conforme as habilidades se tornam automáticas, o cérebro parece ficar mais eficiente, precisando de menos estrutura para executar movimentos complexos com perfeição. Ok, mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Essas diferenças são a causa ou a consequência? Quer dizer, os atletas já nascem com cérebros assim? Ou é o treino intenso que, de fato, esculpe e remodela o cérebro com o passar do tempo? E a resposta é um grande e sonoro sim. Os dados mostraram uma ligação direta. Quanto mais anos um atleta treinava, mais grosso ficava o córtex visual. E quanto mais horas por semana ele praticava, mais rasos ficavam os sulcos na área motora. Ou seja, a prática não apenas aperfeiçoa, ela literalmente reconstrói o cérebro. Mas olha, não para por aí. As mudanças não são só na estrutura física. A verdadeira mágica acontece no jeito como o cérebro funciona como uma rede. Acontece que o cérebro do atleta não é só diferente, ele é mais rápido e mais eficiente. Isso nos leva a um conceito muito importante, chamado de hipótese da eficiência neural. A ideia é que, com a prática, o cérebro aprende a ter um desempenho melhor usando menos esforço, menos energia. É como trocar um computador antigo e barulhento por um processador de última geração que é super rápido e silencioso. E para testar essa ideia, os pesquisadores foram investigar a fiação do cérebro. Eles mapearam todas as conexões para ver o quão bem as diferentes regiões conversavam entre si, como se o cérebro fosse uma imensa rede de comunicação. E aqui vem um achado mais sutil e talvez o mais importante de todos. Nos cérebros dos atletas, certas regiões visuais funcionavam como centrais de comunicação super eficientes. Na prática, isso significa que eles conseguiam processar informação visual, tipo onde a bola está, para onde o adversário vai correr, muito, mas muito mais rápido. Então vamos juntar todas essas peças. O que todas essas descobertas nos dizem sobre o poder da prática e o incrível potencial do cérebro humano? A grande lição aqui é muito profunda. Não se trata apenas de criar memória muscular. O treinamento dedicado e contínuo está literalmente reconstruindo e religando as conexões do cérebro para que ele atinja o desempenho máximo. Nas palavras dos próprios pesquisadores, o treinamento de longo prazo causa adaptações estruturais e de rede dependentes da experiência.
Isso é a prova científica de que o esforço focado muda quem a gente é, em um nível neurológico. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Se a prática dedicada pode esculpir o cérebro de um atleta para o sucesso em campo, imagine só o que a prática não poderia fazer em qualquer outra área. Seja aprender uma nova língua, tocar um instrumento, qualquer habilidade. O potencial está todo ali, só esperando para ser desbloqueado.